Vamos lá, então nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre um tema aí meio introdutório ainda na fisiologia, né, que é a fisiologia celular, beleza? Então a gente vai lembrar aí um pouquinho de como é formada a célula, né, as principais organelas que a gente tem nessa célula, quais suas principais funções, né? Então a gente vai dar uma revisadinha naquele conteúdo que a gente vê lá no ensino médio, né, que é sempre bom relembrar, porque a célula ela vai ser muito importante dentro da fisiologia, né? Porque a gente vai ver que a maioria das ações que acontecem no nosso organismo elas vão iniciar a nível celular, beleza? Então, começando aqui, a gente sabe que as células, né, a gente vai falar sobre a fisiologia celular das células eucariontes, tá? Que são as células animais. Então, a gente fala das células eucariontes, beleza? Então, como é que eu sei que essa célula aqui é uma célula eucarionte? Né? Essa célula, ela possui uma membrana plasmática aqui ao redor, né? Possui várias organelas distribuídas, possui um núcleo, né? Onde a gente tem um nucleolo, a gente tem DNA e RNA e a gente tem um envoltório nuclear, beleza? Então lembra que a célula das bactérias, elas não têm envoltório nuclear, né? Então o RNA e o DNA eles ficam distribuídos pelo citosol, tá? E essa célula, ela é composta basicamente, né, por água, né? Então a gente tem que a célula é composta de 70% a 85% de água, né? E a gente também vai ter eletrólitos, né, que vão estar dissolvidos nessa água. Então a gente tem, por exemplo, sódio, potássio, cloro, cálcio, né, que também vão ser importantes para várias funções celulares, né? Além disso, a gente também vai ter proteínas que vão formar estruturas, né, que vão formar várias estruturas funcionais dentro da célula, né? Então essas proteínas elas vão ter papéis importantes para formar estruturas funcionais, beleza? Além dessas proteínas, deixa eu arrastar um pouquinho para baixo essa célula. A gente também vai ter os carboidratos. Nossa senhora, tá difícil de escrever aqui. A gente tem também carboidratos, que vão fazer a nutrição dessa célula, vão proporcionar energia para a célula, né? E a gente também vai encontrar nessa célula lipídios, que vão ter função estrutural, por exemplo, constituindo a membrana celular, beleza? Então a gente tem que os lipídios eles constituem a membrana celular. Então, basicamente, essas células elas são formadas por água, né? 85% de água. Nessa água a gente vai encontrar vários eletrólitos, né? A gente também encontra proteínas, né, e carboidratos dissolvidos, né, glicose, enfim, aminoácidos. As proteínas têm funções estruturais, né? A gente vê que, por exemplo, a gente tem aqui na membrana várias proteínas, né, que vão ter funções importantes dentro dessa célula. A gente também tem os carboidratos que vão proporcionar energia, né? Então a glicose ela vai sofrer vários processos aqui na célula para obter energia, né? Uma organela que vai ser importante nesse processo são as mitocôndrias e os lipídios que constituem a membrana celular, né? Aqui embaixo a gente tem uma membrana, depois a gente vai dar uma ampliada nela para a gente ver um pouquinho dessa estrutura da membrana, tá? E as células, a gente tem que elas são as estruturas, as unidades funcionais, né, dos seres vivos. Então, o que são células, né? Então, células são unidades funcionais dos seres vivos. Então, elas vão exercer diversas funções que vão ser muito importantes para o pro funcionamento do nosso organismo. Agora que a gente já viu, a gente tem essa célula aqui, e a gente tem várias organelas dentro dela, beleza? A gente vai desvendar um pouquinho do que são essas organelas. A gente vai ver quais são elas, né? Não dá para identificar 100% aqui no desenho, mas eu vou escrever cada uma, vamos puxar umas flechinhas aí e falar sobre as principais funções. Então, começando aqui ao redor dessa célula, a gente tem essa membrana plasmática, tá? Depois a gente vai entrar na membrana,
Então aqui a gente tem esse pedacinho aqui, é a membrana plasmática. Tá? Então vamos lá, vamos começar pela membrana já, para a gente já entender como que é o funcionamento dessa membrana. Vou arrastar um pouquinho para baixo. Então vamos lá, aqui a gente tem a membrana plasmática, né? A membrana plasmática, ela vai estar ao redor de toda a célula, né? E essa é a estrutura da membrana, né? A membrana ela é formada por uma bicamada de fosfolipídios, beleza? Então aqui a gente tem uma bicamada fosfolipídica, né? Então a gente tem que essa membrana ela é formada por uma bicamada de fosfolipídios, né? Aqui na ponta a gente tem essas bolinhas azuis, que são formadas por cabeças de glicerol, né? E aqui no meio a gente tem lipídios, beleza? O que significa dizer isso, né? O glicerol ele é uma substância, né? Ele é uma molécula hidrofílica, né? Ou seja, ele tem afinidade com a água. Então a gente vai ter aqui nas extremidades dessa membrana, né? O que a gente tem aqui? Do lado de fora, né, a gente tem o líquido extracelular. E aqui do lado direito a gente tem o líquido intracelular, beleza? O leque e o líquido. Então, do lado do leque e do líquido, a gente vai ter essas cabeças de glicerol. E aqui no meio a gente vai ter esses lipídios, beleza? Então a gente tem que, por exemplo, substâncias como a água não conseguem atravessar direto essa membrana. Por quê? Porque a água, lembra que ela é lipofóbica, né? Ou seja, ela vai atravessar aqui, ela não consegue passar entre esses lipídios, né? Agora a gente tem, por exemplo, substâncias que têm afinidade com lipídios, como por exemplo alguns hormônios. Então vamos supor aqui, por exemplo, a gente tem o cortisol, né? O cortisol ele é um hormônio lipídico. O que acontece? Ele consegue atravessar essa membrana. Por quê? Porque ele tem afinidade com lipídios, beleza? Então essa é uma primeira característica importante dessas membranas. Além disso, a gente tem várias estruturas que compõem essa membrana, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, aqui em vermelhinho, o que é isso aqui? Isso aqui é uma molécula de colesterol, tá? Então aquelas bolinhas vermelhas ali, elas representam uma molécula de colesterol. O colesterol é um lipídio, né? Ele é muito importante na membrana porque ele vai ter uma função estrutural. Então o colesterol aqui dentro dessa membrana, ele tem função estrutural, ele dá rigidez à membrana, beleza? Então ele faz com que essa membrana ela seja mais rígida. Ele dá uma base estrutural para essa membrana. Além disso, a gente também vai ter as proteínas transmembrana, tá? Então, o que são isso aqui? Isso aqui são proteínas transmembrana, beleza? Deixa eu fazer uma setinha assim. Então, a gente tem proteínas transmembrana. E essas proteínas, elas também vão ter funções muito importantes, né? Porque a gente tem que elas vão atuar. Elas podem atuar como proteínas receptoras, né? Então podem ser receptoras de substâncias que vêm de fora, né? Então a gente vai ver que algumas dessas proteínas, elas têm uma área chamada de sítio de ligação, né? E a gente vai ter substâncias se ligando nessas proteínas, e aí elas vão ativar várias cascatas dentro da célula, né? Essas proteínas, elas também podem atuar como proteínas canais, tá? Então elas podem ser canais por onde a gente vai ter a passagem de substâncias. Então a gente vê que algumas proteínas, funcionam como se fossem canais por onde as substâncias vão passar para entrar dentro da célula, beleza? E elas também podem ser proteínas carreadoras, né? Então essas proteínas carreadoras são proteínas que também permitem a entrada de substâncias, né? Porém elas mudam a sua conformação. Então a gente vai falar mais delas quando a gente for falar dos tipos de proteínas transmembrana, beleza? Mas basicamente essas são os principais tipos de proteínas transmembrana. Aí essas são as funções delas. A gente também tem algumas proteínas que são chamadas de proteínas periféricas, beleza? A gente não vai entrar muito em detalhes sobre elas, mas a gente também tem essas proteínas periféricas que ficam ali nas periferias da membrana, tá? E aqui fora, né, no lado externo da membrana, por quê? Aqui a gente tem um líquido extracelular, ou seja, aqui do lado de fora dessa membrana, a gente tem
duas estruturas que também são importantes, né, que fazem parte aí dessa membrana, que é os que são, né, os glicolipídios e as glicoproteínas. Então, o que são essas substâncias, glicolipídios e glicoproteínas, né? Glicolipídios são moléculas, né, formadas pela junção de glicose, né, ou seja, de carboidratos, e lipídios, né? E glicoproteínas são carboidratos mais proteínas, tá? E esses glicolipídios e essas glicoproteínas, eles vão formar o que a gente chama de glicocálice, beleza? Então, esse glicocálice, ele é importante porque ele vai ter funções dentro dessa célula, né? Então, a gente tem que o glicocálice é a estrutura mais externa que a gente tem nessa membrana, né? Então, ele tem, por exemplo, a função imune, né? Por quê? Porque ele vai fazer o combate de substâncias ali, de agentes que possam ser maléficos para essa célula, impedindo a entrada desses agentes, né? Elas também têm função estrutural, né? Elas auxiliam, por exemplo, na união entre as células, né? Então a gente tem que elas têm função estrutural, auxiliam na união entre as células, beleza? E em alguns casos elas também podem atuar como receptores para determinadas substâncias, tá? Então, em alguns casos a gente tem que elas também atuam como receptores. Bom, então basicamente em relação à membrana, né? Essa é a composição da membrana e essas são algumas das moléculas e das estruturas que a gente encontra nessa membrana, beleza? Agora, voltando para a nossa célula, a gente vai ver outras organelas, tá? Então, começando aqui dentro da célula, né? Então a gente tem aqui dentro o núcleo, né? Ao redor do núcleo a gente vai ter o envoltório nuclear, né? E lá dentro do núcleo a gente tem o nucleolo, que é aquela bolinha preta ali. Então a gente vai ter o núcleo e o nucleolo. O nucleolo, ele possui RNA e DNA. Então lá dentro do nucleolo a gente vai ter RNA e DNA, tá? E é o nucleolo que vai fazer a produção de ribossomos, tá? A gente vai ver qual que é a função dos ribossomos, qual que é a função dos ribossomos daqui a pouco, mas os ribossomos, eles vão ser produzidos no nucleolo, beleza? Então o nucleolo ele faz a produção de ribossomos, beleza? E o núcleo, né, a gente tem que ele é formado por várias proteínas, né? Então entre essas proteínas do núcleo, a gente tem nesse núcleo poros, né, que vão controlar a entrada e saída de moléculas dentro desse núcleo, tá? Então a gente tem que o núcleo ele é formado por vários poros que permitem a entrada e saída de substâncias, beleza? Então imagina que aqui ao redor a gente tem alguns porozinhos que vão permitir que essas substâncias entrem e saiam do núcleo. E ao redor do núcleo e do nucleolo a gente vai ter um envoltório nuclear, beleza? E aqui, né, dentro dessa célula a gente vai ter várias organelas, né? Porém, essas organelas elas estão ali em cima do citoplasma, tá? Então essas organelas vão estar no citoplasma. Então esse espaço aqui que a gente vai ter as organelas, onde a gente encontra as organelas, é chamado de citoplasma, beleza? E dentro desse citoplasma a gente vai ter o citosol, tá? Então dentro do citoplasma a gente tem o citosol. O citosol ele é como se fosse uma gelatina, tá? Então imagina que essa célula aqui ela é como se fosse ela tem um líquido como se fosse uma gelatina, tá? Então o citosol ele é gelatinoso e é nele que essas organelas elas vão estar ali inseridas, beleza? Então o citosol ele também vai conter diversos nutrientes e proteínas dissolvidas, né? Então a gente tem nesse citosol nutrientes, proteínas e íons, tá? Então todas essas substâncias elas vão estar dissolvidas nesse citosol, por isso que ele é gelatinoso, beleza? A gente também tem glicose, enfim, diversas moléculas, diversas substâncias. Ao redor aqui do núcleo, né, a gente vai ter os retículos endoplasmáticos, tá? Então aqui a gente tem dois, tem um vermelhinho e tem um azul, tá?
Então, eu vou puxar uma seta aqui, ó. Então, a gente tem esses dois retículos endoplasmáticos. A gente vai ter o retículo endoplasmático. Se a gente olhar bem, a gente vai ver aqui, ó, vou dar até um zoom. Esse retículo endoplasmático mais próximo ao núcleo, né, que está em vermelhinho aqui, ele tem várias bolinhas ao redor dele, tá? Então, esse retículo endoplasmático cheio de bolinhas, ele é chamado de retículo endoplasmático granular. Então, a gente vai ter o retículo endoplasmático granular. Por que granular? Porque ele possui esses grânulos, tá? O que são esses grânulos, essas bolinhas aqui que estão em volta desse retículo? São ribossomos, tá? Então, o retículo endoplasmático granular, ele possui ribossomos na superfície externa dele, tá? Então, aqui ao redor dele, ele vai ter vários ribossomos ali acoplados nessa membraninha que reveste o retículo endoplasmático granular. E como a gente tem esses ribossomos, né, a gente vai ter que esse retículo endoplasmático granular, ele é muito importante para a síntese de proteínas, tá? Então, a maioria das proteínas celulares vão ser sintetizadas dentro desse retículo endoplasmático granular, tá? Não a maioria, mas todas as proteínas sintetizadas vão ser produzidas dentro desse retículo endoplasmático granular, beleza? E a gente tem esse outro em azul, né, que está aqui ao redor, que é o retículo endoplasmático agranular. Beleza? Por que agranular? Porque ele não vai ter esses grânulos, ele não vai ter esses ribossomos, tá? Então ele não possui ribossomos. Ele é importante porque é no retículo endoplasmático agranular que a gente vai ter a síntese de substâncias lipídicas, ou seja, a gente tem síntese de lipídios, tá? Então a gente tem que, por exemplo, os hormônios esteroides, né, que são hormônios derivados do colesterol, eles vão ser sintetizados dentro desse retículo endoplasmático agranular, beleza? Então, o nome antigo para esses dois retículos, né, esses nomes granular e agranular são mais novos, mas a gente também pode chamar de retículo endoplasmático rugoso, né? O granular também é chamado de retículo endoplasmático rugoso, e o agranular também é chamado de retículo endoplasmático liso, tá? Então, às vezes vocês viram com outros nomes. Então, esse retículo endoplasmático granular, mesma coisa que retículo endoplasmático rugoso, e o agranular, mesma coisa que liso, beleza? E aí a gente também vai ter, né, uma outra organela muito importante para essa célula, que é a mitocôndria. Tá? Então a mitocôndria é uma organela que todo mundo conhece, todo mundo sabe a função dela. O que é a mitocôndria? A mitocôndria é como se fosse a casinha de energia da célula. Tá? Então a gente tem que toda energia gerada, né, pelas nossas células, elas vêm da mitocôndria. Então na mitocôndria a gente vai ter aquele processo que é chamado de respiração celular ocorrendo. Respiração celular. Né? E qual que é o objetivo dessa respiração celular? É a síntese, né? A produção de ATP. Beleza? Então a gente vai ter que o principal objetivo da célula é produzir ATP, que é a principal forma de energia do nosso corpo. Beleza? Então a gente tem que ir na mitocôndria lá, por exemplo, a gente tem a glicólise, que acontece aqui no citosol, depois a gente vai ter a formação de piruvato. O piruvato vai lá para a mitocôndria, né, na matriz mitocondrial, que é essa partezinha vermelha aqui. Lá na matriz mitocondrial a gente tem a formação de vários transportadores de hidrogênio, né? E esses transportadores vão para a membrana. Lá na membrana da mitocôndria a gente tem o processo de respiração celular, beleza? A gente vai ter a cadeia respiratória, que vai ter como objetivo final a formação de ATP. Então as mitocôndrias, elas são a casa de energia da célula. Vamos colocar aqui casa de energia da célula. É lá que a energia celular, a maior parte da energia das nossas células vai ser produzida, beleza? A gente também tem essas estruturazinhas de rosinha aqui, tá? Antes dela, vamos falar do azulzinho. Essas bolinhas azuis aqui, que são os famosos ribossomos, beleza? Então essas bolinhas azuis, elas representam os ribossomos, que são sintetizados lá pelos nucleolos. Né? Então qual que é a função dos ribossomos? Os ribossomos, né, eles são formados ali por RNA, né, e proteínas. E a principal função deles é fazer a tradução do RNA. Então eles fazem a tradução do RNA, beleza? RNA mensageiro no caso.
Então a gente tem que, por exemplo, na fisiologia, né, a gente vai ver diversas vezes moléculas como, por exemplo, os neurotransmissores se ligando a receptores nessa célula e ativando várias cascatas, né, que levam à síntese de um RNA mensageiro dentro desse núcleo, tá? E o que vai acontecer? Esse RNA mensageiro, ele vai ser traduzido por esses ribossomos, tá? Ele vai ser como se fosse lido por esses ribossomos, e a partir daí a gente vai ter uma síntese proteica. Então a gente vai ter um aumento da síntese proteica, beleza? Então a célula ela vai sintetizar proteínas através desse RNA mensageiro, beleza? Então os ribossomos eles são muito importantes para quê? Para a síntese proteica dentro da célula, beleza? Agora a gente vai falar de uma outra organela, né, que é importante para proteção da célula, tá? Então ela vai fazer a degradação de várias substâncias dentro dessa célula, que são justamente os lisossomos, tá? Então o que são esses lisossomos? Os lisossomos eles são como se fossem vesículas, né? E eles atuam como os faxineiros da célula, tá? Então a gente pode dizer que eles são os faxineiros da célula. O que eles vão fazer? Eles vão digerir moléculas, tá? Então a principal função dos lisossomos é digestão de moléculas dentro da célula, tá? Então a gente tem, por exemplo, substâncias que entram nessa célula, né? E às vezes são substâncias que podem prejudicar, podem fazer algum mal para essa célula, são mandadas lá para os lisossomos e elas vão ser digeridas, elas vão ser degradadas por esses lisossomos. Tá? Então a gente tem, por exemplo, proteínas que perdem a função, né? Ou organelas que já não estão mais tendo função dentro da célula. Elas são digeridas por esses lisossomos. Tá? Então eles são como se fossem vesículas que contêm substâncias que podem digerir essas moléculas. A gente também tem uma outra molécula que é parecida com o lisossomo, né, que é encontrada principalmente nas células hepáticas, tá? Que é chamada de peroxissomo. Então a gente também tem os lisossomos e tem os peroxissomos. O que esses peroxissomos vão fazer? Os peroxissomos eles são como se fossem lisossomos, eles vão ter o mesmo papel de degradar substâncias, tá? Então eles são semelhantes aos lisossomos, mas eles vão fazer a oxidação de substâncias tóxicas, tá? Então esses peroxissomos eles fazem a oxidação de substâncias tóxicas, tá? Através de uma enzima que é chamada de enzima oxidase, tá? Então esses lisossomos eles possuem uma enzima que é chamada de enzima oxidase. Essa enzima oxidase ela é capaz de fazer a oxidação dessas substâncias tóxicas, tá? Então, onde é que a gente encontra esses peroxissomos, né? Os peroxissomos eles são muito encontrados nas células hepáticas, né? E lá nas células hepáticas, eles vão degradar, né? As células hepáticas são as células do fígado, né? E lá nessas células hepáticas, eles vão degradar substâncias como, por exemplo, o álcool, né? Substâncias que são maléficas para a nossa saúde, beleza? Então, eles vão inativar essas substâncias que causam danos aí para o nosso organismo, beleza? E a gente também tem uma outra organela que é bem parecida também, né? Que é chamada de protease. Protease não, proteassomos, tá? Então a gente tem os lisossomos, os peroxissomos, e a gente também vai ter os proteassomos, tá? Então o que são os proteassomos? Novamente, são semelhantes ali aos lisossomos, tá? Porém, eles vão fazer a degradação de proteínas, beleza? Então os proteassomos, eles são especializados em degradar proteínas. Que tipo de proteínas? Proteínas que estão defeituosas, né? Então, vamos supor que a célula reticular endoplasmático, ele sintetizou uma proteína defeituosa, uma proteína que não está exercendo nenhuma função, tá? Então, esses proteassomos, eles vão fazer a degradação dessas proteínas, tá? Então, eles possuem uma molécula chamada de ubictina, tá? Então, eles possuem a ubictina, que vai fazer a identificação dessas proteínas. Então, o que ele faz? Através dessa ubictina. Ele libera essa ubictina ela vai identificar e marcar
essas proteínas, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai identificar e marcar as proteínas que precisam ser degradadas. E aí, quem vai fazer essa degradação são os lisossomos. Tá? Então, os proteassomos são importantes nessa degradação de proteínas. Eles vão marcar essas proteínas para serem degradadas. Beleza? Então, essas são as principais moléculas aí degradadoras que a gente tem dessa célula, né? E a gente estava esquecendo aqui de uma outra organela muito importante, tá? Que vai atuar junto com os retículos, né? Que é o complexo de Golgi, né? Ou aparelho golgiense. Então aqui a gente tem o complexo de Golgi, também conhecido como aparelho golgiense. Então o que o complexo de Golgi vai fazer? O complexo de Golgi, a gente tem que imaginar ele como se fosse um correio, né? Então o que ele faz? Ele empacota, embala e manda. Tá? Então a gente tem aqui que o retículo endoplasmático ele vai sintetizar, por exemplo, proteínas. O que ele vai fazer? Aqui a gente tem a síntese dessas proteínas, ele vai mandar essas proteínas lá para o complexo de Golgi. O complexo de Golgi ele vai empacotar, ele vai terminar essas proteínas, né? Então imagina que a proteína chega lá, ó, isso aqui é uma proteína, né? Sintetizada pelo retículo sarcoplasmático, pelo retículo endoplasmático, perdão. Essa proteína ela vai chegar ao complexo de Golgi e o complexo de Golgi ele vai terminar ela, ou seja, ele vai colocar essa proteína em um formato que ela possa ser utilizada pelo nosso organismo. Então o que ele fez? Ele modificou essa proteína. Então o complexo de Golgi ele modifica as proteínas, né? Ele personaliza essas proteínas e ele manda essas proteínas, ele endereça essas proteínas e manda para diversas partes da célula para que elas sejam utilizadas. Né? Então a gente tem, por exemplo, o complexo de Golgi, ele também vai colocar substâncias dentro de vesículas, né? Então ele também envesicula moléculas, né? Como por exemplo hormônios peptídicos, neurotransmissores. Então são substâncias que precisam ser colocadas dentro de vesículas. E quem coloca essas substâncias dentro de vesículas é o complexo de Golgi. Tá? Então ele também é muito importante na síntese das proteínas. E aqui a gente tem essa moléculazinha pretinha aqui. O que seria isso aqui, essa organela pretinha? Isso aqui é uma vesícula. Isso aqui é uma vesícula, beleza? Então, qual que é a função dessas vesículas? As vesículas, elas são como se fossem bolsas, né, que vão armazenar diferentes tipos de moléculas, tá? Então, a gente pode ter dentro dessas vesículas, por exemplo, glicose em forma de glicogênio. A gente pode ter, por exemplo, lipídios sendo armazenados dentro dessas vesículas. A gente pode ter... então, são bolsas que armazenam moléculas, beleza? A gente pode ter neurotransmissores, né? Então a gente tem que os neurotransmissores, por exemplo, eles são sintetizados, armazenados em vesículas, e uma vez que a gente tem a entrada de cálcio dentro dessas células, os neurotransmissores vão ser liberados, tá? A gente também tem hormônios peptídicos e aminoácidos, que são sintetizados e armazenados em vesículas até serem liberados, tá? Então as vesículas, basicamente, elas vão armazenar, né, diversas moléculas aí, para que essas moléculas não fiquem soltas no citosol, beleza? E a gente tem, por último aqui, quase não tem espaço, mas vamos lá, tá acabando, né? Esses risquinhos azuis aqui, tá? O que são esses risquinhos azuis? Esses risquinhos azuis, eles são os microtúbulos, tá? Os microtúbulos, eu coloquei eles aqui porque eles são importantes para a estrutura da célula, né? Então, eles que vão fazer a sustentação da estrutura da célula, beleza? E os microtúbulos, eles também vão formar o citoesqueleto da célula. Então imagina que a célula era mais ou menos assim. A gente tem vários. Eu desenho os microtúbulos assim, mas imagina que a célula. Na célula, né, os microtúbulos eles estão mais ou menos assim. Ó. Então a gente tem microtúbulos por toda a célula. Beleza? Então isso aqui são os microtúbulos. O que os microtúbulos fazem? Né? Os microtúbulos eles vão dar o formato da célula. Isso aqui, eles vão formar o citoesqueleto da célula. Então esse aqui que eu desenhei de azul é o citoesqueleto da célula, que é formado justamente por esses microtúbulos. Então a gente tem que eles vão formar o citoesqueleto da célula, beleza? E o citoesqueleto da célula vai determinar, né, o formato da célula. E ele também vai ser responsável, né, pelos momentos de contração. Então, por exemplo, quando a célula precisa contrair alguma coisa assim, ela só consegue, né, exercer essa contração graças ao citoesqueleto, beleza?
Então, de modo geral, né, essas são as principais organelas que a gente tem dentro da nossa célula. A gente viu as principais funções delas, né? Aqui a gente tem a nossa membrana plasmática, que também é muito importante. E na continuação a gente vai ver muito agora sobre essa membrana, sobre essas proteínas transmembrana principalmente, né? Tipos de transporte através da membrana. Então, enfim, a gente vai ver diversas ações que acontecem dentro dessa célula, beleza? Então, basicamente é isso por esse vídeo. Valeu!